Graça e paz do Senhor Jesus, que honra, que alegria estarmos juntos mais uma vez aqui. Eu estou aqui, olha com quem? Com a minha filha mais nova, a Chloe. Tá tudo bem, Chloe? Tá feliz hoje? É a minha filha, gente. Eu tenho duas meninas, uma de 13, que é uma menina incrível, pensa numa menina incrível, é a Sara. Sara é uma menina maravilhosa. E eu tenho a Chloe, de 1 ano e 4 meses. Deus foi muito bom comigo. Vai ali, filha, pode brincar aqui, tá? Enquanto o papai faz a live. Hoje o tema da nossa live é, olha isso aqui, Domingo de Pentecostes. Domingo de Pentecostes. Estamos chegando com esta live, com esta ministração. Eu quero que desde já você abra o seu coração, você abra a sua vida, você se conecte com a presença de Deus, você receba da unção e do poder do Espírito Santo. É muito bom, mas muito bom ter você comigo aqui. E é claro que sim, eu quero começar mandando um alô muito especial às pessoas que sempre estão conosco nas lives aqui. Por exemplo, irmã Maria Aparecida Gonçalves, Deus abençoe sua vida. Irmão Brexon Leal, Deus abençoe. Laureci Monteiro, Graziela Boel Nunes, irmã Michele Lourenço, Valdirene Maria Xavier, Fabrício Correia de São José, Geise Godoy Costa, a irmã Vera Borges lá da França, são 5 horas a mais agora lá, sempre nos acompanhando. Karine Melo, Patrícia Cruz Correia. Deus abençoe cada pessoa que sempre está conosco aqui. Daqui um pouquinho eu falo mais de quem está conosco, sempre nos acompanhando nessas lives. Hoje o tema é Domingo de Pentecostes. Se você não se incomodar, eu não me incomodo com a Chloe aqui, falando e tal, não me incomodo com nada disso. Ela está curtindo, ouvindo, falando aqui ao mesmo tempo, brincando com as coisas que estão aqui, é assim. Muito bem, quando a gente fala de Pentecostes, muita gente pensa que esse termo Pentecostes ou pentecostal está relacionado ao que acontece em Atos capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo. Muitos associam este termo, Pentecostes, apenas ao derramamento do Espírito Santo que foi registrado em Atos 2. Porém, é importante, é fundamental entendermos que os Pentecostes era originalmente uma festa dos judeus, uma festa judaica, que também era chamada de festa das semanas ou festa das colheitas. A gente vai enxergar isso, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 23, por volta dos versículos 14 a seguir, você vai ver ali as 3 festas que os judeus deveriam todos os anos comemorar. E isto havia sido dado por Deus a Moisés. Tu não dorme não? Tu quer ficar aqui comigo na live? Então, é muito importante a gente pensar nisso. Qual é o contexto, pastor? O contexto histórico da festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes acontecia aproximadamente 50 dias após a Páscoa. Era uma determinação. Daí vem o nome Pentecostes, por exemplo, que significa 50º. É isso. Quer dizer, 50 dias após a Páscoa. A Páscoa a gente comemora com a morte de Cristo na cruz do Calvário, mas a Páscoa é a festa da libertação. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles comemoraram a Páscoa. Quando houve a morte dos filhos primogênitos em todo o Egito e um animal havia sido morto e o sangue aspergido nos umbrais da porta de cada casa, então a gente, quando olha aquele texto, ali era a Páscoa. Jesus, quando morre,
ele está substituindo todos os cordeiros, todos os animais que foram mortos antes dele para a expiação dos pecados do homem. Então se cumpre em Jesus isto. Ele foi o Cordeiro Pascual. Por isso que a gente lê esse texto, esse termo no Novo Testamento. Agora, veja bem, Pentecostes era uma festa de gratidão, agradecimento a Deus pela colheita, especialmente a colheita do trigo. Era também a celebração da entrega da lei, lá no Monte Sinai, segundo a tradição judaica. A gente, quando olha lá para Levítico, capítulo 23, versículos 15 e 16, a gente lê o seguinte, olha isso aqui, muito importante. Contareis para vós outros, desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até ao dia seguinte, ao 7º sábado. Contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Então, quando o Espírito Santo desce lá em Jerusalém, em Atos capítulo 2, ele está descendo nos dias da festa de Pentecostes. O cumprimento da promessa de Jesus acontece justamente neste contexto. Uma festa de gratidão, de colheita, entrega da lei, agora marcada pela colheita do quê? De almas, como também a entrega do Espírito Santo, o cumprimento da palavra de Deus. E eu quero justamente, neste domingo de Pentecostes, porque hoje nós não celebramos a festa da colheita da mesma forma, nós estamos no ano da colheita, mas para nós agora, o que é de suma importância é a presença do Espírito Santo de Deus. Porque, não sei você, mas eu compreendo que a cada dia, mais e mais, eu preciso da presença do Espírito Santo. Eu não posso viver sem a presença do Espírito Santo. É quase, e falo isso em tom desesperador, porque para mim, se faltar o Espírito Santo, falta tudo. E Deus sempre foi estratégico em fazer algo poderoso. Jesus morreu na cruz do Calvário, durante a festa da Páscoa, que era morto um cordeiro, e era celebrada a Páscoa. Jesus é morto, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é morto. 50 dias depois, nós nos deparamos com o mover do Espírito Santo em Atos capítulo 2, durante a festa de Pentecostes. Oh, meu Deus do céu! Sabe, a primeira coisa que eu quero que você anote e você grave na sua vida: nunca deixe de celebrar o que Deus te fez. Nunca deixe de celebrar o que Deus te fez. Se você quer viver um derramar do Espírito Santo na sua vida, porque você sabe que em Atos 2, o de repente de Deus não acontece num dia qualquer, mas é uma sucessão de dias em que o povo de Deus estava reunido no tabernáculo buscando a presença de Deus. Eles estavam reunidos buscando o Espírito Santo. Oi, amor, deixa ela aqui comigo. Eita, parece que ela está querendo ser cheia do Espírito Santo. Você quer pregar, filha? Você quer pregar também? Então, naqueles dias, o Espírito Santo está sendo derramado. O Espírito Santo está vindo, mas o de repente não acontece do dia para a noite, não acontece a qualquer hora. Este povo, quando Jesus foi assunto aos céus, Jesus deu a recomendação: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficam em oração até que o Espírito Santo venha. E o Espírito Santo veio sobre eles.
Escute o que eu vou dizer. Quando nós temos o que celebrar, era a festa da colheita, festa da gratidão. Quando nós temos gratidão a Deus por tudo que o Senhor nos concedeu, por tudo que o Senhor nos deu, quando nós nos alegramos por tudo que o Senhor nos alcançou, então a nossa alma se torna o ambiente, o nosso coração, a nossa vida se torna uma terra arada para que a glória do Senhor seja derramada, para que a palavra do Senhor seja semeada, para que a presença do Espírito Santo venha sobre a nossa vida. E eu estou falando com gente que neste domingo de Pentecostes vai viver uma experiência poderosa com o Espírito Santo. Então, anote, escreva aí, nunca deixe de celebrar o que Deus te fez. É isso, é verdade, irmã Vera Borges, irmã Patrícia Cruz Correia, irmã Gisele Keila, irmã Geis Godoy Costa, Alan Jones, Alexandre Telheria, irmã Vera Borges, irmã Antonieta lá de Lisboa, Portugal, que nos assiste todos os dias, irmã Michele Lourenço, irmã Valdirene Maria Xavier, irmão Fabrício Correia, você que está aqui, saiba de uma coisa, você não está aqui por acaso. Eu quero que você jamais deixe de celebrar o que Deus já te fez. Eu estou falando, o que foi, filha? Não, vem cá com o papai, vem cá com o papai. Não, vem cá com o papai. Vem cá, meu amor. Aqui tem tomada, aqui você não pode ficar, né? Aí não pode ficar. Vem cá, eita. Tomada não pode, tá? Você já quer pregar tudo? Quer ser eletricista também? Quer ser eletricista? Quer digitar agora as coisas aqui da live? Tu quer falar com todo mundo da live? É um presentinho. Tem que ser grato ao Senhor. Tem gente que olha para o filho que tem e despreza, e xinga, e briga. Não pode. Amor, agora a Chloe saiu daqui. Tá no quarto da Sara agora. Acabou de entrar. Atos capítulo 2, a gente lê: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O Pentecostes nos ensina que celebrar tudo que Deus fez é um princípio bíblico. O povo ia a Jerusalém para celebrar a Deus por tudo que Deus havia dado. Era uma festa, uma celebração. O Espírito Santo, ele confirmou aquela celebração toda naqueles dias. O que foi, meu amor? O que foi? E eu quero justamente dizer a você, ela não quer sair daqui? Então deixa ela aqui. Eu quero dizer a você, não esqueça de agradecer ao Senhor por tudo o que Ele tem feito na sua vida. Não esqueça de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Porque, de verdade, quem celebra a Deus pelo que Deus já fez, está pronto para receber o que Deus ainda não fez. Oh, meu Deus do céu! Quem celebra o que Deus já fez, se torna uma pessoa pronta para receber o que Deus ainda não fez. O Espírito Santo não tinha sido derramado, mas por causa da gratidão, pela colheita que o Senhor havia dado, o Senhor havia feito. Então, aquele povo que estava ali no cenáculo, buscando a presença de Deus naqueles dias, recebeu do Espírito Santo. Quando eu olho para o Salmo 103, o verso 2, eu aprendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Eu e você não podemos esquecer de nenhum dos benefícios de Deus. A segunda coisa que eu quero que você anote e que você tenha de forma latente na sua vida é esta verdade: estamos no tempo da visitação de Deus. Estamos no tempo da visitação de Deus. É muito importante isso.
Escreva isso agora aí. Estamos no tempo da visitação de Deus. Isso, irmã Lena Matos, Deus abençoe. Rosinéria da Silva, lá de Caxias, Rio de Janeiro. Irmã Marileia da Silva, irmã Ana Carolina Almeida, irmã Vera Borges, Deus abençoe. Irmã Antonieta de Lisboa, Portugal. Irmão Alexandre Telheria, lá de Rondônia, Deus abençoe. Irmã, a pastora Regiane Oliveira, o irmão Alan Jones, a irmã Elizabeth Fonseca, Deus abençoe, meu amor. Oh, gente, agora ficou sério. E pegar a Chloe, a Chloezinha, tá na hora de dormir. Tá na hora de dormir. Eita Deus. Ô Jesus, irmão Júlio lá de Mesquita, Rio de Janeiro, sempre conosco. Irmão Antônio Grimalti, irmã Mara Rita Ramos Steck, também aqui conosco sempre. A irmã Elizabeth Fonseca, irmão Jonathan Marques. Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui. Isso, escreva agora. Irmão Roberto Alves, irmã Miriam Brito, família Schwenk conosco. Escreva aí. Estamos no tempo da visitação de Deus. Você precisa ter isso no coração. Esta verdade. Não, calma aí. Eu não estou aquém. Eu não estou longe de viver uma visitação de Deus. Não estou. Eu estou pronto. O tempo é agora, a hora chegou. Lá em Atos capítulo 2, de 2 a 4, a gente lê. Olha esse texto lindo que a gente lê, por favor. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram, distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Uau! Escute, o Pentecostes, ele deixou de ser apenas a festa da colheita, a festa da gratidão, para ser agora a festa do derramar do Espírito Santo. Porque ali Deus visita o seu povo com poder, com propósito, com presença, com coisas lindas e poderosas. Aqueles dias se tornam históricos para a igreja. A igreja primitiva começa a partir de então. Em Lucas capítulo 19, versículo 44, a parte B, a gente lê: pois não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Esse texto de Lucas 19 se dá quando Jesus está chorando, observando a sua terra, o seu povo, vendo que eles viveram uma visitação do Senhor, mas desprezaram a visitação. Tem gente que, ao invés de ter gratidão por tudo que Deus já fez, ele tem o coração fechado para ser grato, para celebrar por tudo que o Senhor já fez. Escute, entenda que nós estamos no tempo da visitação de Deus. Ora, você sabe, a Páscoa, tendo Jesus como o Cordeiro Pascual, tendo Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, faz aquela transição da antiga para a nova aliança. E através do derramar do Espírito Santo, agora a igreja primitiva, ela tem poder, ela tem autoridade para caminhar a passos largos, conquistando as nações, conquistando pessoas para o reino de Deus. E eu quero dar um conselho a você. Eu sei que existem muitas canções sobre o derramar do Espírito Santo, sobre a visitação do Espírito Santo, mas não apenas cante sobre o mover de Deus. Esteja pronto para viver o que Deus está fazendo agora, porque neste exato momento, neste tempo, Deus está nos visitando de maneira poderosa. Eu estou falando com gente cujo coração está se abrindo para viver uma experiência poderosa com o Espírito Santo. E claro, em terceiro lugar, quero que você anote: o Espírito Santo é a minha maior necessidade.
porque o Espírito Santo é a maior necessidade da igreja. Então escreve aí: o Espírito Santo é a minha maior necessidade. De verdade, a sua maior necessidade não é outra a não ser o Espírito Santo. Isso, irmão Paulo César de Souza. Isso, irmã Michele Lourenço. Isso mesmo, irmã Kellen Mara Lux Córdova. Isso mesmo, irmã Adriana de Martino, irmã Sofia, irmão Aguinaldo e Estela, Deus abençoe vocês. Irmão André de Medeiros Caldas, irmã Mara Rita Ramos Steck. Oh Jesus, é isso. Irmã Raquel, Deus abençoe. Irmã Adriana Costa, irmã Rosinélia da Silva, irmã Adriana de Martino, tanta gente abençoada aqui comigo, participando desta live. Irmão Vanderlei Leal, Deus abençoe. Irmã Auriciane Grimaldi, Alan Jones, irmã Deusa Velasco, Deus abençoe. Irmã Elizabeth Fonseca. É isso, o Espírito Santo é a minha maior necessidade. Coloque esta verdade no seu coração. Lá em João 16, 8 a 11 a gente lê, Jesus diz isso: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Uau! O Espírito Santo é a nossa maior necessidade. É a maior necessidade. Você já imaginou se o Espírito Santo não estivesse liberado sobre nós? Essas três palavras, pecado, justiça e juízo. O que quer dizer pecado, justiça e juízo, pastor? Juízo, olha isso aqui, é porque o diabo já está derrotado e o Espírito Santo vem sobre nós. E o Espírito Santo vindo sobre nós, nós recebemos do Senhor autoridade contra o reino das trevas. Jesus mesmo disse a respeito da sua vinda: eu vim para desfazer as obras do diabo. Por que justiça, pastor? Se juízo é porque o diabo já está derrotado e o Espírito Santo nos dá autoridade sobre o reino das trevas. O que é justiça? Porque Jesus é justificado pelo Pai e exaltado. E o Espírito Santo revela a justiça de Deus em Cristo sobre cada um de nós. Quer dizer, eu e você merecíamos a morte eterna, o inferno, mas Jesus veio e ele se fez justiça por nós. E agora o Espírito Santo nos lembra que Jesus é justiça por nós. E pecado, porque você sabe, a incredulidade, o orgulho, a soberba, a mentira, tantas coisas são a raiz do pecado. E o Espírito Santo nos convence que este caminho não é o caminho correto, não é o caminho certo, mas o caminho é crer em Jesus como o Filho unigênito do Pai, o Filho unigênito que foi enviado para padecer por mim e por você na cruz do Calvário. Então, este é o propósito do Espírito Santo. Uau! Jesus fala lá em João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. É por isso que se você tem uma revelação e você diz que tem uma revelação do Espírito Santo que não está compatível com a palavra, que não lembra daquilo que nós aprendemos na palavra de Deus, você tem que se preocupar. Porque toda revelação, toda palavra precisa estar alinhada ao que já está nas Escrituras. Uau! Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Por que você está falando isso, pastor?
Porque o Espírito Santo é que nos convence. Qual é o propósito? Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vai nos fazer lembrar de tudo que Jesus já nos ensinou. É o poder do Espírito Santo que nos fará viver uma vida sobrenatural. Uau! Glória ao nome de Jesus. Sem o Espírito Santo, a igreja se torna um fardo, uma instituição morta, falida. Mas com o Espírito Santo, a palavra que é liberada no altar se torna viva, real. Eu não fico impactado com o mover. Eu gosto do mover. Eu gosto quando alguém chora, quando alguém até pode cair no espírito. Eu gosto quando o povo começa a falar em novas línguas. Quando você percebe que o Espírito Santo age no meio da igreja. Eu amo isso, eu amo, Deus sabe como eu amo. Mas o que mais me impacta é quando uma pessoa ouve a palavra e o Espírito Santo gera vida dentro dela. E na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, pós-culto, aquela palavra começa a se tornar viva, eficaz, começa a produzir transformação, fazer borbulhar de dentro para fora uma realidade, e aquela pessoa agora começa a viver uma vida nova. É isso. O Espírito Santo faz isso. E eu quero concluir essa ministração de domingo de Pentecostes, dizendo que neste domingo você tem que estar na casa de Deus. Você tem que estar buscando a presença do Espírito Santo. Oh Jesus, Deus abençoe irmã Sueli Felipe de Oliveira, irmã Maiara Regina Espírito Santo Cardoso, irmã Janete Carvalho, irmão Paulo Cerdas de Souza, também, deixa eu ver quem mais aqui, irmã Arlete Macedo, irmã Guará Ferreira, irmão Wilton Luiz Fonseca, Deus abençoe. Irmão, deixa eu ver quem mais está aqui, irmã Lena Matos, também irmão pastor Vanderlei Leal, irmã Aline Silva, meu Senhor, olha só lá de Orlando, a irmã psicóloga Eliette Souza, Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus por cada pessoa que está aqui. Eu não consigo falar o nome de todo mundo, até porque eu tenho que concluir, mas é muito bom saber que você está aqui. Hoje a live tem um pouquinho mais também o tema, né, gente? O tema é tão poderoso, tão incrível. E eu quero concluir dizendo que o Espírito Santo habita em nós. Escreve isso agora. O Espírito Santo habita em mim. Isso, irmão Roberto Fernandes, irmã Lena Matos, isso aí. Irmão Clóvis Machado, glória a Deus por cada pessoa que está aqui nos acompanhando. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Muito bom ter cada um de vocês aqui. O Espírito Santo habita em nós. Aliás, a gente olha lá Atos capítulo 2, o sermão de Pedro, nos versículos 38 e 39. A gente lê em Atos capítulo 2, 38 e 39 o seguinte: respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ora, escute, entenda, a promessa do Espírito Santo não é apenas para o passado, mas a promessa do Espírito Santo é real para os dias de hoje. Você precisa entender, compreender esta verdade. Lá em 1 Coríntios 6 e 19 a gente lê: acaso não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Eu e você somos santuário, lugar de morada do Espírito Santo. Eu amo aquela canção de Armando Filho, que diz: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus, você tem valor. O Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo, eu falei que é tempo da visitação do Senhor, mas escute,
Deus não quer apenas visitar você, Deus quer habitar na sua vida. Ele não quer apenas estabelecer poder, manifestar poder, mas Ele quer ter comunhão com você. Pentecostes deixou de ser uma festa, a festa da colheita, para ser a realidade da colheita de Deus, porque o Espírito Santo foi derramado, e agora a colheita é todo dia, colheita é toda hora, porque o Espírito Santo, aleluia, está sobre nós. O Espírito Santo está em nós. E agora você pode ter uma vida, com um estilo de vida sobrenatural. Não pense em Pentecostes apenas como uma data no calendário, mas pense em Pentecostes como uma festa dentro do teu coração. Por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que vai fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. Te agradeço, meu Senhor. É isso, é o fogo do Espírito Santo aceso no meu interior, porque agora o Espírito Santo habita em mim. Uau! Que coisa tremenda, que coisa poderosa da parte de Deus. Isso, Jonathan Marques, Fernanda Mafra Bristotti, André Ramos, lá de Verona, Itália, Deus abençoe. É isso, Alexandre Ruiz Siqueira, irmã Vera Borges, glória ao nome de Jesus, cada um de vocês que estão aqui. Eu quero orar, quero que o Espírito Santo te incendeie, o Espírito Santo marque a sua vida agora. Vamos orar, vamos falar com Deus. Ó Espírito de Deus, eu me coloco diante da tua presença. Eu celebro ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, pela unção derramada, pelo mover do teu Espírito, pelo poder do teu Espírito. Eu sei que existem pessoas agora clamando a ti, e eu peço que esta pessoa receba do toque do teu Espírito, receba da tua presença, receba do impacto da tua glória de maneira significativa e poderosa. Visita com teu poder agora, visita com tua unção agora. Vem, Espírito Santo, vem com o teu poder, vem com a tua glória, manifesta a tua vontade. Faz, Senhor, o teu Espírito Santo a habitação na vida desta pessoa. Meu Deus, eu oro agora para que batismo com o teu Espírito Santo aconteça a partir de agora. Agora mesmo, onde esta pessoa está, que o poder do teu Espírito Santo seja derramado, que a tua glória venha sobre a vida do meu irmão e da minha irmã que clama por tua presença, porque quando o teu Espírito vem, o discernimento vem, a sabedoria vem, os olhos são abertos, os milagres, Senhor, começam a acontecer. Não apenas, Senhor, recebemos, mas também nos tornamos instrumentos do Senhor. Eu oro agora, eu peço que este domingo seja um domingo todo especial, não apenas na Mais de Cristo sede, mas em todas as Mais de Cristo, como também em todas as igrejas, onde um povo fiel e comprometido contigo se reunir com um líder, Senhor, que ame ao Senhor, que a tua glória seja derramada e o teu poder seja liberado. Eu oro nesta hora, eu declaro unção e poder do teu Espírito Santo, na autoridade de Cristo eu oro, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Aleluia, aleluia. Meu Deus, que coisa tremenda. Meu Deus, que coisa tremenda. Que coisa maravilhosa. Que coisa incrível. Que mover poderoso do Espírito Santo. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. E claro, olha só, nós estamos nos 40 dias de oração e jejum. 40 dias. Buscando a presença do Espírito Santo. Buscando a presença de Deus. E eu quero falar com você, porque na segunda-feira, dia 9, é o encerramento dos 40 dias de oração e jejum, que é amanhã, segunda-feira. Hoje, neste domingo, porque agora já é domingo, você vai estar na Mais de Cristo, vai estar na sua igreja, você que não é daqui, da Grande Floripa, enfim, buscando a presença do Espírito Santo.
Mas, olha só, dia 9, segunda-feira, nós vamos ter o Vision Day. E esse Vision Day vai ser diferente. Por que diferente? Porque é o encerramento dos 40 dias de oração e jejum. E nós vamos celebrar. E eu creio que nós vamos viver esta realidade. A realidade do mover do Espírito Santo na nossa vida, na nossa história. Eu quero que você que pode esteja com a gente aqui no dia 9. E dia 10, 6h33 da manhã, começa agora então a nossa mentoria, 6h33, um devocional para você todos os dias aqui no YouTube, ministração da parte de Deus para abençoar a sua vida, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, espero que o Senhor continue te abençoando, o mover de Deus continue acontecendo na sua vida, na sua história, na autoridade do nome de Jesus. Um grande abraço, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esta live, escrever aqui o que você recebeu de Deus no dia de hoje, compartilha comigo e, claro, termina a live e manda para 5 pessoas, porque muita gente pode ser abençoada através desta ministração. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã, a última live desses 40 dias de oração e jejum. Um grande abraço, que Deus te abençoe no nome de Jesus.